Já faz um tempo que a gente tem ouvido esse fuzuê aí do Cloud Code, um monte de gente criando CRM, criando coisa arada, tudo em cima de Cloud Code. E eu comecei a ficar curioso com isso, talvez você também tá. Cara, o que será que dá para fazer de fato usando o Cloud Code? Eu entrei na brincadeira, consegui criar o meu sistema Osório OS e nesse vídeo eu vou te mostrar o tempo que eu gastei para fazer esse sistema, o resultado, para a gente avaliar no final. Pô, será que valeu a pena ter gastado todo esse tempo, energia, recurso financeiro e etc. para ter esse resultado? Fica até o final do vídeo porque você vai entender tudo que eu consegui fazer e mais importante do que isso, se você quiser fazer também, você vai saber como você pode criar os seus próprios sistemas usando o Cloud Code. Então se inscreve aí no canal e vamos para cima. Seguinte, mais ou menos 3, 4 meses atrás, eu comecei a produzir conteúdo e etc. E um dos maiores desafios que existe quando você começa a produzir conteúdo é entender por que o vídeo não chega para mais gente, por que o que está acontecendo que trava o conteúdo, por que as pessoas não estão gostando, ou por que as pessoas não estão ficando até o final do vídeo. Então tem uma série de coisas a nível de análise de dados que a gente quer levar quer conhecer, né, esses números, e muitas vezes a gente não consegue, porque não é tão simples assim conseguir obter esses dados via YouTube. Outra coisa que eu também sempre tive muita vontade de ter era uma coisa que eu também precisava, era um sistema de organização dos meus planos de 12 semanas. Então, eu normalmente organizo meus planos de 12 semanas, primeiro no IMSCO, depois eu desço ele para uma planilha, e coloco ele depois no TickTick, que é uma ferramenta de tarefa, basicamente. Então, eu também sentia falta disso. E, por fim, eu sentia falta de um local para organizar essas ideias de conteúdo e até para eu usar agentes de IA para fazer varredura dessas coisas. Então, eu meio que fiz o seguinte, eu peguei todas essas ideias que estavam na minha cabeça e eu falei, cara, eu vou pegar e vou fazer uma coisa só, tudo em um único lugar, e eu vou ver o que vai virar isso aqui. Então, é isso que eu vou compartilhar aqui com você agora, eu vou compartilhar a tela. E presta atenção nisso aqui, é o seguinte, o que você está vendo aqui se chama Osório OS. Deixa eu aproximar aqui. Osório OS. O que é o Osório OS? O Osório OS é o sistema operacional da minha própria cabeça. Eu basicamente criei um sistema operacional que tem a ver com a minha cabeça, com o jeito que eu funciono, como eu faço as coisas. Então aqui eu vou te mostrar tudo que tem aqui dentro que eu fiz com o Cloud Code. E vou te falar no final quanto tempo eu gastei fazendo isso, há quanto tempo eu estou fazendo esse projeto, quanto tempo mais ou menos por dia eu gastei até sair esse resultado aqui, que ainda não é a versão final do que eu quero, mas já está bem aproximado do que eu queria no final, beleza? Então vamos lá? Seguinte, aqui no início eu tenho a minha tela foco. Todo dia, antes de começar o dia, eu tenho esse aqui, ó, Grand Day Start. Então eu tenho as afirmações que eu leio, são coisas importantes para mim. Os motivos de gratidão no meu dia, então por que eu estou grato nesse dia, a coisa mais importante do meu dia, as tarefas do meu dia, a minha meta de saúde do dia, deixa eu aproximar para ficar mais fácil de você enxergar. Aqui, ó, a minha meta de saúde do dia, a minha meta espiritual do dia, a oração, então se eu fiz oração eu tenho que dar um check, obrigatoriamente eu tenho que fazer minha oração antes de começar meu dia, e aqui, aqui os pensamentos do meu dia. E daí eu clico aqui em começar o dia, e eu vou lá para o meu tela foco. Na minha tela foco, o que eu tenho aqui? Eu tenho a única coisa do meu dia, que é a coisa mais importante. Eu tenho a missão da minha semana. Então a missão da semana 2, na verdade, aqui é a missão da semana 2, e ela está ligada ao meu plano de 12 semanas, que é passar os 50 mil de MRR. Aqui eu tenho o foco da semana. Então aqui eu tenho a minha tarefa de segunda, de terça. Hoje é quarta-feira, né? Então tá aqui. E daí aqui eu vou marcando os cheques do que foi feito. Aliás, aqui, ó. Olha que beleza. Eu não marquei aqui. Isso aqui. Bom, acabei de perceber uma falha aqui que eu tenho que colocar depois. Beleza. Vamos lá. Quarta-feira. Então hoje, né, minha única coisa aqui do dia, que é estruturar a geração de conteúdo para o canal, e daí aqui é uma coisa que eu estava reajustando porque os números do canal não estão legais, então eu fiz uma reestruturação da parte de analytics e da parte de ideação de vídeo para eu entender e ver se eu consigo corrigir. Tarefas, então aqui tem as minhas tarefas principais do dia, as 3 coisas mais importantes do dia. Aqui são ideias e insights, então quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho um insight, eu registro aqui. Aqui é minha saúde, então eu tenho aqui treino,
Água, daí isso aqui eu marco sempre no final do dia. Então vou lá e marco água, se o meu sono foi legal, se minha comida no dia foi limpa, se eu li a Bíblia, se eu fiz o meu devocional, se eu tive tempo com as minhas filhas, se eu tive tempo com a minha esposa, se eu produzi o conteúdo ao longo do dia, se eu fiz prospecção, se eu foquei em fazer entrega. Enfim, então tudo isso aqui tem a ver com o meu dia, tá? Coisas importantes para o meu trabalho, para o meu dia e para a minha vida. Então aqui fica a tela foco, que eu tenho que cumprir tudo que está aqui, beleza? E aqui do lado eu tenho esse fazer review. Quando eu clico aqui, ele vem aqui, ó, review do dia, e eu faço toda a revisão do meu dia, belezinha? Além disso, eu tenho aqui meu dashboard, que tem as informações mais importantes do que eu estou fazendo em andamento. Eu tenho os meus objetivos principais. Eu tenho aqui meu plano de 12 semanas que está em andamento. Eu tenho meus projetos que estão em andamento. Eu tenho a parte de conteúdo. Então, aqui no conteúdo, ó, eu tenho os conteúdos que foram publicados recentemente e o que funcionou ou não. E aqui eu tenho o diagnóstico deles. Ó. Tudo isso aqui eu fiz com o IA, tá? E aqui eu também tenho o link para eu ver esse conteúdo lá dentro. Então veja que meus últimos conteúdos foram todos uma bosta. Então eu não estou conseguindo entender. Ao passo que eu tive conteúdos recentes que foram muito bons. Então, por exemplo, eu tive esse aqui, ó, que trouxe um volume grande de pessoas. Aqui também, aqui também. Então eu consigo ver o que eu publiquei recentemente, o que funcionou no canal, o que está muito ruim, né? Então o que gerou resultado muito, muito ruim, o que precisa de uma ação específica agora. E aqui os próximos vídeos. Então aqui já tem uma ideação de tudo que eu posso fazer, beleza? Maravilha. Dito isso, daí eu tenho o calendário. Aqui é onde eu organizo meu calendário, tá? Então aqui vocês vão ver que tá vazio, porque essa semana eu não fiz organização por aqui. Falha minha, na verdade não tem organização nenhuma. Eu tô extraindo os vídeos e fazendo. Mas aqui eu tenho as minhas metas do mês. Então, ó, tem chegado a 200 inscritos esse mês orgânico. Tem que bater 30 mil views, também 20 mil. Inclusive, se você não está inscrito, se inscreve aí para a gente bater essa meta, me ajuda. A retenção média dos vídeos, conversão média dos vídeos, enfim. E aqui eu depois vou conectar aqui outras contas para eu ver. E aqui eu tenho as ideias de vídeo. Então, ó, IA respondendo cliente às 3 da manhã, isso é normal agora, então é uma ideia de vídeo. Aqui outra, implementei uma IA de vendas no salão e gerou 18 mil no primeiro mês. Então são várias ideias de vídeo que eu posso simplesmente vir aqui e fazer, ou eu posso fazer até melhor. Posso vir aqui, posso ver o template completo. Então a ideia, aqui eu coloquei um template onde a IA tem que defender o porquê que eu deveria fazer esse vídeo. Ela tem que, aqui eu clico em gerar roteiro, ele gera o roteiro para mim, e esse roteiro, daí eu tenho um agente que cria os roteiros automaticamente, então ele está lá gerando o roteiro. Aqui eu posso gerar a thumbnail do vídeo também e assim por diante, beleza? Então, na prática, tudo isso aqui e aqui você pode adicionar, depende da semana. Então, quero adicionar esse conteúdo para essa semana. Então, eu só venho aqui, ó, e vejo, então, por exemplo, automatizei prospecção com GHL e fecho 3 clientes por dia, em 7 dias. Então, posso vir aqui, ó, cliquei nessa semana, ele já vai lá para a semana, ó, aqui, aparece aqui. Aí eu posso já fazer aqui as coisas. Então tem algumas coisas que eu vou fazer ainda em breve, mas lembra que esse vídeo eu só estou te mostrando o que eu consegui fazer com o IA, tá? Depois eu vou te mostrar um pouco do tempo que eu gastei para fazer isso aqui. Então aqui você já entendeu, aqui ó, quero ver o roteiro. Então aqui o roteiro pronto, ó. IA respondendo. Então, começo, print a conversa no close, olha o horário, 3 da manhã, 17 minutos, venda fechada. Isso é motivação no Instagram, enfim. Aqui vem um roteiro completinho. Eu posso, se eu não gostar, eu venho aqui em gerar de novo, né? Regenerar, e ele faz, beleza? E aqui por último eu tenho um assistente de IA, que é basicamente uma IA que eu posso trocar ideias sobre meus conteúdos e perguntar para ela coisas e etc. Então ela também é uma IA que ela basicamente conhece só os dados dos meus conteúdos. Então ela não é uma IA que vai ficar alucinando e tal. Ela vai usar os dados que tem aqui dentro do meu sistema, do usuário OS, vai usar os meus objetivos e basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui é o assistente de conteúdo, na verdade. Então, ele vai falar mais do conteúdo. Eles vão lá, por exemplo, ó, sugira 5 ideias de short com base nos dados. Então, vamos pedir isso aqui para ele. Puta, deu pau aqui na API. Ó, que beleza. Enfim, por algum motivo não, né? Tá aqui, ó, saldo insuficiente. Então, tem que adicionar saldo lá no Anthropic, por isso deu pau. Então, não tem que fazer, agora não vai dar para eu fazer isso. Dito isso, acho que consegui mostrar para você que deu para fazer muita coisa. Então, primeira pergunta, né, que às vezes a turma me faz: Ale, valeu a pena
Valeu a pena? Cara, pra mim valeu muito a pena por um motivo simples. Eu consegui fazer esse sistema de acordo com o jeito que a minha cabeça funciona. Por muito tempo eu usei várias metodologias, o GTD, que é o Get Things Done, ou Arte de Fazer Acontecer, usei o plano de 12 semanas, única coisa. E essas coisas ficam sempre muito separadas e não tem um sistema que conversa e que alinha tudo. Então esse sistema ele permitiu que eu alinhasse tudo. Eu coloquei meus objetivos que estão ligados ao livro Mito do Empreendedor, o jeito de enxergar isso. Coloquei os meus planos de 12 semanas junto com a minha única coisa da semana, a única coisa do dia. Ao mesmo tempo eu consegui colocar os dados das minhas metas, consigo também fazer toda a analítica dos meus conteúdos e idear meus conteúdos e tem mais um monte de coisa que eu quero fazer aqui. Então a nível de valeu a pena? Valeu a pena, beleza? Valeu super a pena. Agora vamos falar de tempo e grana. Quanto de dinheiro eu gastei para fazer isso e quanto de tempo eu gastei para fazer isso. Tá? Eu não vou entrar no mérito de dinheiro, tempo é dinheiro e coisa do tipo. Tá? Eu vou falar exatamente quanto que eu gastei de tempo, quanto que eu gastei de dinheiro. Tempo. Então, eu estou há 60 dias fazendo esse projeto. Beleza? Nesses 60 dias, em média, eu invisto em média 10 horas por semana. Então vamos pensar que são aí em média de umas 9, 10 semanas, então vamos pensar que aproximadamente 100 horas gastas, tá? Vou colocar 90, né? 90 a 100 horas gastas, beleza? Mais ou menos isso que eu gastei. Financeiramente, isso aqui, eu não cheguei a fazer esse cálculo se isso valeu a pena, porque se eu for pegar o quanto que custa a minha hora numa consultoria, por exemplo, ela é bem mais cara do que aqui, né? Mas, o que importa? Nesse período, eu acabei aprendendo a mexer em muita coisa que eu não tinha muita clareza de como que eu faria, como que eu mexeria. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático de um ganho que eu tive com isso. Eu consegui pegar uma empresa. Então, olha o que aconteceu recente agora. Tem uma empresa aqui, então um estúdio, e eles têm lá uma dor, né? Eles precisam de um app para o estúdio. Beleza? Então eles têm essa dor aqui, eles são clientes meus, tá? De outra solução. Só que conversando com eles, eu entendi que eles precisavam desse app. Então o que eu fiz? Agora que eu tenho esse conhecimento, eu fui lá e criei um protótipo do app. Vou agora apresentar esse protótipo do app para eles. Então vou apresentar o protótipo para eles. E pode ser que, se eles entenderem que faz sentido, pode ser que isso aqui vire uma receita nova para mim. Então vamos pensar que eu consegui, que fez sentido para eles esse protótipo. Eles falaram, cara, vamos botar isso para rodar? Vamos botar para rodar. Então vou transformar num aplicativo, enfim, numa solução, vou estruturar a parte de segurança e tal, e vou botar para rodar. Botei para rodar, a gente está falando aqui de um projeto que pode começar me gerando inicialmente R$1.000 por mês imediato. Mas que tem um potencial, porque eu já pensei como que eu posso fazer como que eu posso levar esse mesmo projeto para outras empresas, ele tem um potencial de me gerar aqui 20k por mês tranquilamente, beleza? Tranquilamente. Então, isso eu estou falando de um caso, mas aqui tem vários casos, eu tenho um monte de cliente e agora que eu tenho esse know-how, eu posso levar isso para esses clientes. E é óbvio que eu não vou ficar eu sempre produzindo isso, então eu posso levar essas soluções para os clientes de uma maneira consultiva e se eu fechar esse contrato eu vou ter uma pessoa ou outra que vai me ajudar, mas agora eu já sei o que dá para fazer, eu consigo levar isso como solução. Então às vezes o aprendizado, né, ele tem um custo, tem um investimento que tem que ser feito de tempo, de dinheiro, de recurso, mas esse aprendizado sempre pode trazer bons frutos. No meu caso ele pode trazer bons contratos para mim. Agora para finalizar, financeiramente, quanto que eu gastei? Na prática é o seguinte: nos 2 primeiros meses, por mais que foi 60 dias, eu vou considerar 3 meses porque foi mês quebrado, né? Eu gastei aqui R$110 de cloud no primeiro mês, depois mais R$110 de cloud depois no segundo mês, e agora eu assinei a mais cara do cloud. Então aqui foram R$720 de investimento financeiro. Porém, importante dizer também que esses R$500, eu acabo usando para outras coisas. Então, por exemplo,
agora, esses R$500 já é o investimento que eu fiz para criar aquele protótipo que eu falei do cliente, beleza? Outra coisa, tem um outro protótipo que eu tô montando aqui, que é um outro projeto meu que eu quero colocar para rodar. Então, agora eu consegui ganhar uma abrangência de coisas que eu posso produzir. Então, para finalizar esse vídeo, valeu a pena financeiramente? Valeu. Valeu a pena a nível de tempo e investimento? Valeu. Valeu a pena em nível de aprendizado? Valeu. Valeu a pena a nível de resultado? Muito, porque agora eu tenho um painel que é só meu, ninguém mexe o saco, eu não preciso pedir nada para ninguém e eu faço do jeito que eu quero. Então, se você está pensando em como fazer isso, né? Se vale a pena fazer isso, vale a pena. E se você entende, pô, Lê, eu curti, mas cara, como que eu faço na prática? Como que eu posso fazer aqui para mim? Se ficou essa dúvida para você, deixa aqui nos comentários que daí eu vou fazer um vídeo te mostrando o passo a passo, como que você baixa o Cloud Code, como que você começa a usar ele e como que você pode começar a ter seus primeiros insights ali, seus primeiros resultados usando o Cloud Code, belezinha? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sino que todo dia tem meio-dia tem vídeo novo. Tamo junto, bora escalar, bora pra action e bora escalar os nossos ganhos.